mais uma vez. Já é meia-noite e tô aqui com a cama cheia de desenho, porque eu estava tentando colar alguma coisa na parede e eu tinha decidido, né, que ia gravar esse vídeo onde eu quero ler um trechinho desse livro e conversar um pouco. E sabe, observando aqui os desenhos que eu tinha feito antes de conseguir o caderno de desenho, né, eu percebi que ao abrir os desenhos para selecionar alguns para eu colocar na parede, porque na verdade eu já tinha até feito desenhos pequenininhos, tipo isso aqui, ó, para botar na parede. Então, quando eu peguei os desenhos, eu comecei a viver aquele processo de sabotagem, onde eu falei, nossa, que desenhos feios, por que eu fiz isso? E tipo, eram desenhos que quando eu fiz, eu achei a coisa mais linda, só que agora eu não entendo porque eu fiz e eu começo a achar a coisa mais feia. Então tá sendo assim um processo bem difícil. Então tô trazendo assim relatos reais pra vocês, onde às vezes a gente tá super bem, sabe? A gente tá lá em cima com as emoções, com os sentimentos, e tem momentos que a gente tá, sabe, lá embaixo. Então quero começar logo aqui lendo um trechinho sobre comparação. É esse livro aqui da Thaís Lessa, Perfeitamente Inadequado. Gente, eu indico muito esse livro, é um livro muito bom, tá? Então se você é aquele tipo de pessoa que gosta de ler, muito bom. Esse livro aqui eu já li inúmeras vezes. Então deixa eu me apoiar aqui, porque eu tô ficando com dor nas costas. Então vamos lá. Comparação sempre foi um monstro para mim. Desde muito cedo, me peguei criando padrões de acordo com quem estava ao meu redor. Eu era baixa demais, esquisita demais, não era bonita o suficiente, nem inteligente também. No fim das contas, eu sempre encontrava alguém, mais alguma coisa do que eu. Se você pensa que ao se comparar você se coloca em um lugar de competição contra todos, está enganado, porque é uma competição contra a sua própria essência. A comparação deve ser combatida, pois é como um monstro que suga a vitalidade e tira o foco da nossa própria vida. Ela pode chegar de mansinho e parecer inofensiva, mas não devemos tratá-la com misericórdia. Lembre-se, a liberdade de ser quem você é está em jogo. Muitos culpam as redes sociais pelas ondas de comparação e depreciação que vivemos, e eu, na verdade, acredito que elas só potencializaram o que a gente nunca aprendeu a lidar: romantizar a vida do outro. Olhamos para o jardim do vizinho e enxergamos uma imensidão verde, e hoje com os filtros, mais verde ainda. E olhamos para o nosso jardim e vemos a nossa realidade, ordinária. E aí pensamos, o que eu fiz de errado? Ou pior, eu sou um grande erro. Comparamos a nossa vida comum com uma versão fajuta do que imaginamos ser a vida do outro. E isso é tão injusto. E o mal que vem com a comparação não para por aí. Além de nos fazer depreciar a nossa vida, também nos conecta com a inveja, com uma espécie de autodefesa. Criamos uma raiva da outra pessoa. Afinal, ela nos lembra de quem a gente supostamente nunca poderá se tornar. Nos lembra das coisas que pensamos que nunca poderemos ter. Nos lembra dos lugares que pensamos que nunca poderemos conhecer, etc. Então, eu tava assim, folheando esse livro hoje, né? Porque eu tava querendo um trechinho dele para um vídeo. E quando eu vi essa aqui sobre comparação, porque eu gosto muito dele, então eu vi assim muitas das coisas que eu sempre falo muito aqui, né? Eu sempre, se você for analisar, eu sempre bato muito na tecla de comparação, porque é algo que, assim como perseguia a Thaís Lessa, me persegue também, sabe? Eu sou sempre perseguida e sei que muitas pessoas também acabam passando por esse mal da comparação. E eu, no início do vídeo, eu trouxe aqui pra vocês o relato de que eu tava aqui olhando alguns desenhos pra selecionar e comecei a depreciar os meus próprios desenhos. E por que eu fiz isso?
porque eu estava olhando, né, para os desenhos de outras pessoas, né, mas vamos supor, mais cedo eu estava olhando alguns desenhos no Pinterest, às vezes eu olho, e é claro, você olha e sempre vai ter algo melhor que você, assim como ela fala, né? Sempre tem algo a mais que você. Sempre tem aquela pessoa que tem a vida melhor que a sua, tem isso melhor que o seu, um relacionamento melhor que o seu. Sempre vai ter alguém melhor, porque sempre que você for olhar, sempre vai ter esse melhor. Então eu percebi que eu comecei a depreciar. Mas vê só, quando eu fiz isso aqui, era algo que eu tinha amado. E até me bateu uma certa tristeza, porque às vezes eu acho que de tanto que a gente começa a olhar, e ela fala algo que realmente, se a gente parar pra analisar, é o centro de tudo, que é romantizar a vida do outro. Às vezes a outra pessoa vive uma vida bem semelhante à sua, mas a gente às vezes não consegue enxergar. Eu lembro que tinha uma moça que ela tem uma vida assim basicamente parecida com a minha, mas só pelo fato, talvez ela conseguisse sair sozinha e tudo mais, eu comecei a romantizar a vida dela e passava-se horas, perdia-se horas olhando a vida dela e admirando e, sabe, nossa, que incrível, e acabava depreciando a minha própria vida. Então eu vejo que muitas vezes, muita parte disso que eu tô vivendo nesse período de... nessa crise, sabe, nessa guerra comigo mesmo, é porque eu me desconectei um pouco de mim mesmo, sabe? Eu acho que às vezes isso pode acontecer, ainda mais nesse meio de onde a gente acaba se comparando demais, sabe? Então eu vejo que eu meio que fiquei nessa romantização, de romantizar a vida do outro, a grama do vizinho é sempre mais verde. E como ela fala, né? E hoje com os filtros, mais verde ainda. Então, tem sido assim, lutas silenciosas, sabe? Eu acho que, tipo, eu tava tranquila, mas de repente começaram as lutas, onde parece que é até meio esquisito, mas são lutas internas onde eu acabo às vezes ficando chateada comigo mesma, sabe? Tendo raiva de mim mesma. E quando eu parei assim pra analisar, eu tava tendo muitas comparações e eram comparações injustas, e como a psicóloga já tinha me falado, nessas comparações eu sempre acabava perdendo, sabe? Eu sempre perdi em todas elas, porque a gente sabe que a comparação, ela rouba a nossa alegria. E infelizmente a comparação também pode nos levar à inveja. Nos levar à inveja e também a esse negócio de ter raiva da outra pessoa, né? Porque muitas vezes a gente tá se comparando com outra pessoa, às vezes a gente se compara com a gente mesmo, né? A gente começa a comparar com o nosso eu do passado. Ah, o nosso eu do passado era melhor, sabe? Eu tenho que voltar a ser ele, mas a gente não entende que eram fases. Então, isso eu já entendo hoje. Só que as comparações, às vezes a gente acaba se começando a sentir raiva pelas outras pessoas, raiva porque aquela pessoa às vezes tem a coisa que a gente não tem, conseguiu aquilo que a gente não conseguiu, e às vezes a gente não entende. Por que será que você não gosta daquela pessoa? Você fica com tanta raiva. Às vezes não é porque a pessoa fez algo com você, porque às vezes ela não fez nada, é simplesmente porque ela conseguiu aquilo que você não consegue. Então, o foco de hoje é falar sobre comparação, né? E já vim logo aqui com os desenhos. Eu tava tentando aqui colocar na parede, tá? Alguns desenhos, mas eu não vou conseguir fazer isso agora. Eu vou só selecionar e colar. Só que me veio aquela crise. Ai, mas a da fulana era melhor. Então, a primeira coisa é: para de romantizar. Jéssica, para de romantizar a vida do outro, para de romantizar a vida da outra pessoa e olha pra tua vida. Começa a olhar pra sua vida, pras coisas que você tá vivendo. Eu vi uma frase num vídeo da Karina Caroba, onde ela dizia assim, que a vida que merecia ser vivida é a vida que você tá vivendo nesse exato momento. É a vida que você tá vivendo hoje, sabe? É exatamente isso que você tá vivendo agora. Então eu tenho que olhar pra mim, sabe? Esse momento de crise, onde tem sido crises silenciosas. Por que silenciosas? Porque
eu compartilho apenas com Deus. Só que eu resolvi, assim, abrir meu coração. Não é só você que passa por esses momentos difíceis. Eu também passo, sabe? Eu tava assim, feliz da vida. Eu tô passando por esse momento, né? Tá chegando meus 31 anos e tá tranquilo, não tô sentindo nada. Só que eu meio que tava tendo lutas, assim, comigo mesma, sabe? Lutas essa de autoestima, onde tem sido uma luta muito grande sobre a autoestima, onde na maioria das vezes eu não tenho me sentido bonita. E eu não tô falando isso aqui pra você dizer que eu estou bonita, porque não é o que você vê, e sim o que eu vejo, sabe? Não é o que o outro vê. Ah, mas eu vou dizer que você é linda. Ah, vou dizer que você tá bonita. Não adianta, é o que é a forma como eu me vejo, sabe? Que eu percebi que deu uma mudada muito grande nesses meses, mas é um processo e eu entendo e respeito esse processo. É um processo que eu sinto que comecei a viver ele após, sei lá, talvez, não sei se todos os anos isso, quando chega perto do aniversário, a partir dos 30 anos, eu não sei. Mas, ao mesmo tempo, eu me vejo assim, como se eu tivesse mais livre para ser eu mesma, sabe? Livre para olhar no espelho e enxergar quem realmente é a Jéssica. Uma pessoa que tá lidando com comparações absurdas, mas que entendeu, sabe? Que finalmente conseguiu compreender a raiz de muita coisa e teve que eliminar. Entendeu que muitas vezes confundia bondade com ingenuidade. Achava que ser bondosa, né, fazer a caridade, a bondade para as outras pessoas, ser gentil, era simplesmente ser ingênua, aceitar tudo. Então, eu vejo que eu meio que tô quebrando essa casca, sabe? Então, é meio que uma quebração de casca, onde eu tenho que perder, a minha casca tá sendo quebrada, e muitas coisas que eu via durante a minha vida, como eu achava que aquilo era ser bondosa e na verdade era ser ingênua. Então eu vejo que muitas dessas coisas eu tô perdendo. Então eu não acho que esse processo seja algo ruim, porque isso é um desenvolvimento, é uma autodescoberta, um autoconhecimento. Então eu não estou assim, mas esse processo assim de dor, sim, eu tenho me sentido muito só em todo esse processo. A verdade é que no momento da dor você vai estar sozinha, tá? Se alguém não te contou isso, eu tô te contando. No momento da dor você vai estar sozinha com os seus sentimentos. Então por isso que eu falo, seja sua melhor amiga, seja seu melhor amigo, porque ninguém vai estar com você no momento da dor. Ninguém vai sentir a sua dor, a não ser Jesus. É só você e ele. Então você tem que ser o seu melhor amigo. Para de romantizar a vida do outro, vai ser teu melhor amigo, vai te conhecer melhor, sabe? Porque nesses momentos de solidão, sabe? Não é um momento de solitude, realmente vai ter momentos que é ter solidão mesmo. E é esse momento, solidão, é o que eu tenho vivido. Não tem sido isso o tempo todo, mas são momentos. Não tô dizendo que é todos os dias. Tem um momento do dia em que bate, sabe? Você se sente só. Mas esse momento tem sido importante. Eu não estou aqui dizendo que a dor é importante, mas esse processo que eu tenho vivido, né, essas semanas, onde eu estou perto de completar meus 31 anos mais uma vez. Só que ano passado foi bem mais forte, tá? Foi muito mais forte porque foram meses. E agora começou esses dias. Só que ano passado eu passei o ano inteiro assim, com essas crises, sabe? Foi o ano inteirinho. E esse ano, em pouco tempo, eu já fui me libertando de algumas prisões, de algumas coisas que me acorrentavam e percebendo certas coisas que às vezes eu me recusava a ver. Então eu vejo que, como eu falei no vídeo anterior, eu não vejo isso como algo ruim, sabe? Passar por esses momentos de deserto, eles são necessários.
sabe? São extremamente necessários. Claro que é doloroso, claro que a gente não quer passar por ele, mas às vezes esses momentos de solidão e de deserto, é claro que eles são importantes, sabe? Porque esses momentos têm me ajudado, assim, a descobrir, ou na verdade voltar à minha essência, entender qual a mala que eu devo levar pro meu, sabe, para continuar construindo o meu futuro, a minha caminhada. Que mala eu devo levar e quais eu devo desapegar. Quais sentimentos ainda estão machucando meu coração, que eu tô tentando perdoar, mas eu ainda não consegui. Sabe? Então eu consegui olhar assim, eu vejo que esse ano eu consegui, né, nesse período agora nessas 2 semanas, olhar para a comparação de uma forma que eu nunca tinha olhado todo esse tempo e descobrir várias coisas, sabe? Entender onde eu estava errando, onde eu estava, sabe, sendo a maior algoz de mim mesma. E não é fácil, né? Mas a gente tem que vencer, porque esse é um processo difícil, mas só depende da gente mesmo. Talvez as coisas que eu falei aqui não esteja fazendo nenhum sentido pra você. Talvez não esteja fazendo sentido nenhum. Mas o que eu tô falando aqui basicamente é sobre esse processo todo de comparação. As comparações não é só sobre o desenho que eu tô falando aqui. São coisas assim bem mais profundas, onde você acha sobre as comparações que você às vezes faz com você mesmo. Sabe, as comparações desleais. Que você fala, poxa, mas você devia ser isso. Você devia... Tipo, é como se eu criasse o eu ideal para mim e me comparasse com ele. Olha, você tinha que ser isso aqui. Você tinha que pensar assim. Você tinha que falar assim. Você tinha que se movimentar assim. Só que aí eu lembro que eu não sou aquilo. Eu não sou uma máquina, sabe? Que tem que fazer exatamente tudo aquilo ali. Então, são esses tipos de comparações também, onde eu tô tendo que lidar com isso e perceber o quanto, às vezes, essas comparações estão vindo e a solidão. Mas, em todo esse processo, eu acho esse processo até difícil de ser falado, porque é algo que nem eu mesmo estava entendendo um pouco, não estava entendendo há certo tempo. E colocar isso pra fora, muitas vezes alguém pode não compreender. Falar de vulnerabilidade não é fácil, sabe? Porque você quer, porque a gente sabe que para viver as primaveras a gente tem que passar pelos invernos. Então é basicamente isso. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior. Ano passado eu fiz o episódio de 30 anos, né? Tipo, eu não me sinto uma fracassada, como eu tinha falado nos outros vídeos do ano passado, não me sinto. E antes eu me sentia estagnada, hoje eu vejo que o parar é ver o que Deus está querendo pra mim, sabe? Que caminho eu devo perseguir. O parar também é refletir. O parar também é se conhecer. É entender que às vezes a gente vai ter que parar um pouquinho pra se conhecer melhor, sabe? Pra saber o que Deus quer pra gente. Pra olhar. Assim como eu vi. Nossa, por que eu tô me comparando tanto? Por que eu me trato tão mal? Por que às vezes eu faço um esforço pra ser uma pessoa gentil com todo mundo, mas eu não sou a pessoa gentil comigo mesma? Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente anima todo mundo, a gente diz palavras bonitas pra todo mundo, a gente encoraja todo mundo, mas a gente não faz a mesma coisa que a gente. Já parou pra pensar? Quantas vezes eu disse coisas assim bonitas, palavras de incentivo mesmo, eu confio em você, mas eu nunca falei isso pra mim mesma. Olha, Jéssica, eu confio em você. Jéssica, você é bonita. Jéssica, você consegue. Jéssica, isso é bom. Tipo, eu falo isso pra todo mundo, mas eu não consigo falar isso pra mim. Então, hoje eu quero dizer, eu quero ser a minha melhor amiga. Eu me comprometo a ser a melhor amiga, assim, a amiga que eu nunca tive. Ser pra mim mesma.
Porque eu entendo que se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Se você não for o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, ninguém vai ser. Ninguém vai poder fazer isso por você. Tipo, você pode ser rodeado de amigos, mas se você não cuida bem de você mesmo, desse templo que Deus te deu, que é você, você pode estar rodeado, mas você vai desabando aos poucos. Então vamos lá. Vamos cuidar bem de nós mesmos. Bem, sabe, do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa mente. Espiritualidade também, sabe? Cuidar de um todo, para que a gente possa estar bem. E acima de tudo, ter tempo. Às vezes tempo de meio como essa solidão que eu tô passando, sabe? Que às vezes eu tenho esse momento sozinha e eu me sinto assim, meio que bate aquela solidão. Mas às vezes vem a solitude para que você possa se conhecer, sabe? Porque para ser seu melhor amigo, sua melhor amiga, você tem que se conhecer. Porque a gente, quando tem um amigo, né, a gente sabe o que o amigo gosta. Tipo, se o amigo tem alergia a algum tipo de comida, é lógico que um grande amigo, que um amigo, assim, o melhor amigo, ele sabe que aquele amigo não pode comer aquele certo tipo de comida porque ele tem alergia. Mas com a gente deve ser a mesma coisa. Se a gente não passa muito tempo com a gente mesmo, e passar tempo é se conhecendo, quem sou eu, o que eu gosto. Se a gente não busca nos conhecer, então a gente não vai saber o que nos faz mal, a gente não vai saber o que nos faz bem, a gente não vai saber como reagir em certas situações, a gente não vai saber o que fazer, sabe? Então é exatamente isso. Um amigo, ele cuida. Acima, além de cuidar, ele também conhece. Porque para evitar que um amigo coma uma comida que ele tem alergia, ele tem que conhecer. Então é assim que a gente tem que fazer conosco também, nos conhecer. Então vamos ser os nossos melhores amigos. Que Deus abençoe todos nós. Bye!